Salve, salve amantes do cinema! Sabe quando você pega um filme antigo para assistir e repara quão bons os efeitos práticos são? E ficou se perguntando como isso foi feito? Como conseguiram deixar tão realista? Mesmo com a incrível evolução do CGI, temos que admitir que filmes antigos envelhecem muito bem justamente por causa dos efeitos práticos. Por isso, hoje falaremos de 5 efeitos práticos mais comuns do cinema e como eles são feitos. Garanto que o último efeito vai te surpreender, então fica comigo até o final. Já deixa aquele like maroto, não custa nada e vai me ajudar muito. Então, bora pro vídeo. E não podíamos começar diferente. O efeito prático mais comum do cinema usado para simular ferimentos, tiros ou cenas violentas: o sangue. O sangue falso geralmente é feito com xarope de milho, corante alimentar e um pouco de água para ajustar a consistência. Para aquelas cenas de tiroteio, seringas ou pequenos dispositivos pneumáticos são usados para disparar um sangue na hora exata, sincronizando o movimento do ator e o som do tiro. Em cenas que utilizam facas, pequenos sacos de sangue são presos ao corpo do ator e estouram no momento do impacto. E claro que o segundo efeito prático mais utilizados são fogos e explosões, muito usado para simular incêndios, explosões ou chamas controladas. Pode parecer óbvio que para fazer fogo prático seria basicamente tacar fogo em alguma coisa, né? Ou se utilizar de algum líquido inflamável, mas não é bem assim, até porque fogo é muito perigoso. E não estamos falando de CGI, e sim de fogo real. Mas no cinema é usado algumas técnicas com químicos mais seguros. Então no cinema o fogo é frequentemente real, mas controlado com extremo cuidado. Para cenas onde os atores precisam interagir com o fogo, são utilizados materiais retardantes. Em muitos casos, quando o ator precisa interagir com a chama, é utilizada a mistura de chama real com CGI. Mas, como a gente está aqui para falar dos efeitos práticos, pequenas chamas são criadas com gás propano ou outros combustíveis mais seguros. Em Mad Max, por exemplo, cada explosão foi coreografada para garantir que os dublês e atores estivessem em uma distância segura, mas ainda parecessem estar no meio da ação. Isso desde sempre foi muito utilizado no cinema para garantir a segurança dos atores. Já as explosões, o cinema não utiliza explosivos reais como os dos militares. Ao invés disso, eles usam compostos químicos seguros e controlados, como pólvora sem fumaça, ou gases pressurizados, que criam uma grande bola de fogo ou uma nuvem de poeira sem o menor poder destrutivo. A detonação sempre é feita por dispositivo elétrico ou sistemas de detonação remota. Isso permite que os pirotécnicos controlem o momento exato da explosão, sincronizando com o movimento de carro, por exemplo, ou ator e câmera. Partindo agora para mais um efeito bem comum e totalmente contrário do último, é o efeito da chuva. Esse também pode parecer óbvio, eu sempre pensava que as cenas eram filmadas num dia de chuva, mas nem em todo caso. No efeito prático, as chuvas são criadas com canhões de água ou sistemas de aspersão controlados. E aqui já vai uma curiosidade. Em sets de filmagem, a chuva é frequentemente feita com água aquecida para evitar que os atores fiquem com muito frio. Nessas cenas, a iluminação também é crucial para que a chuva seja visível à câmera, especialmente à noite. Outro efeito muito comum utilizado desde o início do cinema é a maquiagem protética, muito utilizado para criar ferimentos, envelhecimento, criaturas ou transformações extremas em atores, como por exemplo na série do Pinguim, onde o ator Colin Farrell se transforma totalmente para representar o personagem do Pinguim. Essas maquiagens protéticas envolvem a aplicação de próteses de látex, silicone ou espuma no rosto do ator ou no corpo. Essas próteses são pintadas e misturadas com a pele do ator para parecer realista. Claro que tem todo um acabamento e maquiagem feita por cima. Ferimentos falsos, como cortes e hematomas, também são criados com gelatina ou silicone, incluindo a maquiagem. E por último, na minha opinião, o efeito prático mais curioso é o cigarro. Sempre fiquei me perguntando se os atores estavam fumando de verdade ou o que eles estavam fumando. E agora vocês vão ficar chocados. Sim, em muitos casos, os atores realmente fumam cigarro de tabaco, principalmente em filmes antigos, onde o realismo era crucial. Mas, obviamente, isso foi ficando cada vez menos comum por conta dos riscos e da saúde dos atores, associado ao tabagismo e ao vício. A produção sempre garante que o ator esteja confortável com a cena e, com isso, haja ventilação adequada no set. Mas então, como que é feito hoje em dia? O cigarro cinematográfico é feito de ervas ou alternativas sem nicotina. Muitos filmes usam de cigarro feitos de ervas
ervas ou outras substâncias, eles são feitos para parecer e queimar como um cigarro real, mas são muito mais seguros. São utilizados, por exemplo, erva como sálvia, camomila ou outras plantas secas. A vantagem de utilizar essas ervas é que produz uma fumaça muito parecida com o do tabaco, mas sem correr nenhum risco. E eu fico pensando qual que deve ser o gosto desses cigarros. Será que deve ser bom? É muito utilizado também cigarro de propileno glicol ou glicerina vegetal. Esses já devem ter um gosto melhor. E em outros casos, cigarros eletrônicos ou dispositivos que vaporizam líquidos à base de propileno glicol ou glicerina vegetal são usados para criar fumaça sem combustão. A vantagem nesse caso é a fumaça, que é inofensiva e pode ser controlado com mais precisão. E tem também o cigarro falso, para aquelas cenas onde o ator não precisa realmente fumar, mas apenas segurar o cigarro e interagir de alguma forma na cena. Nesses casos são utilizados cigarros falsos. Eles podem ser feitos simplesmente de papel, plástico ou qualquer outro material. Neste caso é totalmente seguro, mas menos realista em closes. Nos casos onde o ator não tem o costume de fumar, são orientados de como acender e segurar o cigarro de forma convincente. Isso incluindo como tragar, como segurar o cigarro de forma natural e como expelir a fumaça de maneira realista. Em filmes clássicos como Noir, dos anos 1940 e 1950, os atores frequentemente fumavam tabaco real. O hábito era socialmente mais aceito na época. Já em filmes modernos, com a conscientização sobre os riscos do tabagismo, muitos filmes modernos optam por essas alternativas mais seguras. Como exemplo, a série de Mad Men, onde John Hamm fuma cigarros de ervas. Então deu para ver que mesmo com o avanço da tecnologia digital, os efeitos práticos ainda fazem muita diferença para uma produção e como ela vai envelhecer. Além de que muitos desses efeitos até hoje não foram abandonados. Então, valorize aquele filme que você gosta e é cheio desses efeitos. Essa é a magia do cinema, criada com muita técnica, criatividade e, claro, um toque de ousadia, e com isso dando mais vida às histórias cinematográficas. E para você, qual desses efeitos mais te impressionou? Você já sabia como eles eram feitos? Deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até mais!